Amém? Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Podemos assentar. Amém? Como estou lutando minhas guerras? Como você está lutando as suas guerras? Amém? Todos nós vivemos em lutas. Todos nós, sem exceção de ninguém. Pastor, pastora, apóstolo, bispo, seja o que tiver de nome. O irmão, a irmã, todos nós vivemos em constantes lutas, batalhas. Muitas pessoas vivem com lutas com o quê? Com filhos, passam por provações com os filhos, com o esposo, quando é a mulher, o esposo, quando é a esposa. Passa por lutas com o pai, com o filho, filho com o pai, pai com o filho. Nós passamos lutas aonde? No trabalho, nos nossos serviços onde nós trabalhamos. Nós encontramos barreiras, nós encontramos empecilhos, nós encontramos lutas nos nossos trabalhos. Nós encontramos lutas na nossa vida sentimental, no nosso sentimento. Nós temos encontrado lutas. Nós passamos por lutas na saúde. Nós enfrentamos enfermidades. Nós enfrentamos dores. Nós passamos por lutas no ministério. Nós passamos por lutas no ministério. Ministério, qual que eu falo ministério? Ministério igreja. Nós passamos por lutas. Quem não passa luta aqui nas finanças? Nós passamos por lutas financeiras. E aí, irmãos, se eu for falar aqui por quantas lutas nós passamos, nós vamos ficar a noite falando. Amém? E há momento em nossas vidas que nós não encontramos soluções para essas lutas. As lutas, elas começam a se tornar tão grandes que nós pensamos o quê? Eu não vou conseguir. Nós pensamos o quê? Não vai dar certo. Nós não sabemos como nós lidarmos com as nossas lutas. É por isso que muitas pessoas falham, fracassam, porque não sabem lutar. Porque não sabem se preparar para o dia mau. A Bíblia aqui falou: se prepare para o dia mau. Se a Bíblia está falando para nós nos prepararmos, isso significa que nós vamos enfrentar alguma coisa, sim ou não?
nós vamos enfrentar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas a batalha vem, a luta vem, amém? Então, há lutas na nossa vida que parecem não ter fim. Já pensou aquilo, mas será que essa luta nunca vai acabar? Será que isso que eu estou passando vai ser para sempre? Será que essa luta é impossível de ser vencida? Eu quero te dizer nessa noite que você veio ao lugar certo, porque você veio à casa do Deus que gosta de trabalhar no impossível, amém? Do Deus que gosta de pegar o impossível da tua vida e transformar possível. Aleluia. Aleluia. Então, amados, as lutas que nós estamos vivendo hoje, a sociedade inteira, o mundo está lutando com uma enfermidade invisível, uma enfermidade que nós não vemos, uma enfermidade que colocou uma máscara na nossa cara, uma máscara que cala a nossa boca, né? Uma enfermidade que veio nos trazer muitas dores, que veio trazer isso para a sociedade, para a humanidade, dizendo para a humanidade que isso não vai passar, dizendo para a humanidade que isso não vai ter fim, que é impossível. Mas nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Tudo isso, amados, em nome de Jesus, que nós estamos passando hoje, isto vai ter um fim. Nós devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Mas para que nós possamos vencer essas batalhas diárias, porque nós temos que batalhar diariamente. Todos os dias, é igual tem um ditado que fala que todos os dias nós devemos matar um leão por dia, né? E é verdade. Todos os dias nós temos que sacrificar um leão, porque o leão ele vem com tudo para cima da gente, querendo nos tragar, querendo nos calar, querendo nos devorar. E aí é onde a gente tem que ter umas armas. Nós precisamos saber lutar. Quando uma pessoa ela vai para um lugar de luta, vamos colocar, essa semana eu estava assistindo umas lutas de boxe um com o outro, e eu cheguei nele e falei, nossa, gosta de assistir isso, né? Ele falou, eu gosto. Eu falei, eu não gosto disso. Aí eu peguei e falei assim, cara, que coisa, né? Mas tá, trazendo para nós aqui, quando o camarada lá, o fortão, ele vai ter uma luta, o que é que ele faz antes da luta? Ele se prepara, não é verdade? Ele começa a malhar, malha perna, malha braço, e junta golpe de lá e golpe de cá. Não, esse aqui vai dar certo. Não, se eu der assim vai dar certo. Não, se eu der de direita, se eu der de esquerda vai derrubar o outro. E aí um treina de um lado e o outro treina do outro. E aí quando é no dia da luta, os dois eles vão estar preparados para a batalha. Agora, se um dos lados se preparar e o outro não se preparar, o que vai acontecer? O preparado vence. Aquele que lutou, aquele que se preparou, ele vai vencer. Mas aquele que não fez de nada para enfrentar a luta, ele vai levar um soco e já cai. Porque ele não vai ter estratégia, ele não vai ter como derrubar o seu oponente. Amém? E amados, trazendo para cá, para a nossa mensagem dessa noite, eu quero compartilhar com você que existem duas formas de nós lutarmos as nossas guerras. Duas formas. A primeira é cruzar os braços. Esta é a primeira forma de você enfrentar uma guerra. Amém ou não amém? Sabe? A primeira é cruzar os braços. Sabe por quê? Cruzar os braços significa ficar parado. Cruzar os braços significa
não tomar atitude. Cruzar os braços significa, vamos ver no que esse negócio vai dar. Isso significa cruzar os braços. Cruzar os braços é se render sem menos ter lutado. Tem aquele que vai para a guerra, e aí quando ele olha aquele monte de gente lá, ele já levanta a bandeirinha branca. Eu não quero não. Ele nem lutou, nem ele entrou na batalha. Aí ele já levantou a bandeirinha branca e disse, não, vou lutar não. Essa forma é a primeira forma de nós lutarmos as nossas guerras. Mas pastora, como assim eu cruzar os braços? Não. Esta é uma forma negativa que muitas vezes nós adquirimos para nós. Cruzar os braços. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam resolvidas, mas nós não fazemos nada para que aquilo seja resolvido. Muitas vezes nós queremos que a bênção chegue, mas nós não damos nem o primeiro passo para que a bênção chegue. Como que a bênção vai chegar se nós não tomarmos nenhum tipo de atitude? Se nós cruzarmos os nossos braços e simplesmente olharmos para o céu e dizer, vamos ver no que vai dar? E agora? Essa é uma forma. A segunda forma de você lutar as suas guerras é correr para cima. Amém? Eita, Deus maravilhoso. Correr para cima. Trazendo aqui a história de Davi, eu aprendo com Davi o seguinte, que quando Davi chegou lá naquela hora, onde o gigante estava afrontando o povo de Israel, vocês sabem que o povo de Israel estava há 40 dias sendo afrontado pelo gigante Golias? E o povo não tinha coragem de enfrentar Golias? Que o povo pegou e ficou de quê? Lá atrás. Com medo. Aí Golias lá todo dia ele ia de manhã e à tarde afrontar o povo de Israel. Manda um homem aqui para mim. E ninguém ia. Ia de tarde. Manda um homem aqui para mim me enfrentar. E ninguém ia. 40 dias. Agora imagina, irmãos. Uma luta não, que nem estava lutando, mas uma batalha de guerra que durou 40 dias e ninguém queria enfrentar Golias. Mas aí o que acontece? Chegou um rapazinho chamado Davi, pequeno de estatura. A Bíblia fala que ele nem era muito bonito não. O menino era meio esquisito. E aí ele pega e chega e fala, mas quem é esse aí que está afrontando o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso aí que está afrontando o meu Deus? E aí os pessoal começou a falar para Davi, Davi é o Golias, tal, tá assim a situação. E Davi tomou parte, né, da situação dali, o que estava acontecendo. E aí os pessoal falou para ele. E aí o que Davi fez? O que Davi fez, igreja? O que Davi fez aí, os pessoal que está no Face aí, digita aí, mostra aí para mim aí. O que Davi fez? Davi, irmãos, partiu, foi para cima. Mas que negócio é esse? Rapaz, o negócio não vai ficar assim não, meu irmão. E os irmãos dele, vocês sabem que os irmãos eram tudo maçaroca, os bichos eram maceta. E Davizinho pegou e falou, não, esse negócio está errado, eu vou lá com ele. E os pessoal não queriam que Davi fosse, porque viu a estatura de Davi, falou, vai ser massacrado na primeira. E Davi, não, eu vou. Davi pegou as suas armaduras dos irmãos lá, não deu em Davi, era pesada demais, Davi não deu. O que Davi fez? Pegou uma arma. Que arma? O estilingue, a funda, pegou a pedrinha e falou o quê? Eu vou em nome do Senhor. Eita Deus! E pegou e chegou diante de Davi e Golias. E Golias ainda perguntou, esse aí, isso aí é um pobre coitado, vocês mandam isso para mim? Eu quero um homem, vocês mandam isso para mim? Vocês já acham que eu sou o quê? Um cão? Para tacar pedra? Então, tipo assim, Golias tirou sarro de Davi.
Só que Golias não conhecia o Deus que Davi servia. O Deus que Davi servia era um Deus poderoso. E Davi, ele tinha a sua plena confiança em Deus. Davi não tinha sua confiança na sua própria força. Davi não tinha confiança naquele povo de Israel que estava lá atrás dele. Tipo assim, se eu perder o povo vai me salvar. Negativo. Davi só tinha uma confiança, que a confiança de Davi era o rei dos exércitos, o Senhor Deus poderoso. E aí é onde Davi pega aquela funda dele e joga, como todo mundo aqui já conhece, a pedra certa bem na testa do gigante. O gigante cai no chão e o Davi vai e corta a cabeça do gigante. Existem duas formas de nós lutarmos as nossas guerras. Uma é você cruzar os seus braços e esperar o tempo passar. A outra é você correr para cima e dizer: eu vou em nome de Jesus. Eu vou em naquele, o rei dos exércitos que está comigo. Aleluia. Existem duas formas. E é você que vai escolher essa forma de você lutar. Aleluia. Amados, correr para cima é ter estratégias. Estratégias. Como quando nós vamos ver estratégia, nós precisamos conhecer o ponto fraco do inimigo. Aonde você vai achar, você precisa estudar o inimigo. Você precisa ver aonde é o ponto mais fraco. Aonde é que eu posso chegar lá e acertar ele de cheio. Estratégia. Você precisa conhecer o seu inimigo para você saber com quem é que você está lutando. Amém? A palavra de Deus aqui que eu acabei lendo. A palavra nos diz que nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades deste século. Aleluia. Então você precisa conhecer quem é esse principado que está guerreando contra a sua vida. Quem é esse que está lutando contra você? Quem é esse que está te colocando desânimo? Quem é esse que está minando as suas forças? Quem é esse que está minando as suas finanças? Quem é esse que está tirando a sua alegria? Quem é esse teu inimigo? Você tem que conhecer o teu inimigo. Amém? E você tem que usar as armaduras corretas. Os pessoal lá deram uma armadura para Davi, só que não era a armadura correta para ele, né? Então você precisa lutar com a armadura correta. Nós precisamos saber a hora certa de quê? De atacar o nosso inimigo. E outra coisa, nós precisamos nos posicionarmos. Se nós nos acovardarmos e ficarmos lá para trás, não vamos ganhar a nossa guerra. Mas eu preciso ir em frente, eu preciso me posicionar. O que é posicionar? Quando nós vemos os soldados, né? Marchando. Sentido. Posição. Sentido. É isso que nós devemos ser, se posicionar. Qual é o meu lugar? O meu lugar é lá na frente da batalha. O meu lugar não é lá atrás. O meu lugar é lá na frente da batalha. Se a batalha está grande dentro da minha casa, é eu que tenho que estar lá na frente para guerrear. O Senhor escolheu a mim. Então, se o Senhor escolheu a mim, se posiciona, toma a frente e fala: aqui não. Aqui quem manda é o Senhor. Inimigo bata em retirada em nome de Jesus. Amém? E muitas vezes, queridos, nós perdemos as nossas guerras porque não estamos usando as estratégias corretas. Perdemos as nossas guerras. Perecemos por não saber usar as armas corretas. E eu quero te apresentar aqui algumas armas. Amém? Para nós lutarmos as nossas guerras. Eu não vou as armas que nós vamos aqui usarmos são armas espirituais. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então as nossas armas não são carnais. As nossas armas vão vir sobrenaturalmente. Você vai usar uma arma sobrenatural para você vencer o inimigo das vossas almas. Aleluia. Nós precisamos, igreja, nos prepararmos, estarmos prontos a qualquer momento. Não é só quando a luta chegar que nós devemos nos preparar, não. Nós já devemos estar nos preparando. Igual eu falei, quando a pessoa vai lutar, ela não vai se preparar no dia da luta. Ela vem se preparando há tempo. Porque se ela deixar para se preparar no dia da luta, ela vai perder. Mas se ele vir se preparando atrás, quando chegar no dia da luta, ele ganha. Porque ele está forte, ele está robusto, ele está preparado para batalhar a sua guerra. Aleluia. E há algumas armas que eu vou te dar 3 armas nesta noite para você batalhar as suas guerras. A primeira arma que eu quero te passar aqui nessa noite é o jejum. O jejum. Quando nós jejuamos, estamos colocando as coisas espirituais em cima das coisas naturais. Em cima das coisas naturais. Quando jejuamos, queridos, nós mortificamos a nossa carne, o nosso eu. A nossa carne, ela grita em nós, para nós não fazermos a vontade do Espírito. E somente através do jejum, nós vamos alcançar essa arma para nós derrotarmos a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, através do jejum. Amém? E eu quero dizer aqui para você que jejuar, não é a gente passar fome. Não. Eu vou jejuar, vou ficar sem comer, mas aí vou continuar ali gritando, brigando com todo mundo. Você vai estar passando fome. Jejuar é algo mais. Jejuar é você tirar um momento de você se abdicar de certos alimentos, ou total, e você dizer para você, a partir de agora, eu estou usando a arma, eu quero me preparar espiritualmente. Então, quando nós jejuamos, nós adquirimos forças espirituais para nós lutarmos, para nós batalharmos. Coisas sobrenaturais começam a acontecer através do jejum. E jejum também não é para você, eu quero tanto esse negócio aqui, e aí agora eu vou marcar um jejum, porque eu quero aquilo ali. Queridos, não. Jejum também não é isso. Jejum é, eu vou me mortificar, eu vou matar a minha vontade, eu vou matar a minha carne. Por quê? Porque eu quero me aproximar do Senhor. Quando o Senhor ele vê essa atitude na nossa vida, aí o Senhor ele nos vai trazer uma recompensa. Mas primeiro o Senhor ele quer ver a nossa intenção do nosso coração. Jejum é para nós nos aproximarmos de Deus. Diga comigo, jejum é para nós nos aproximarmos de Deus. Porque quando nós nos aproximarmos de Deus, Deus ele vê o nosso coração, ele vê a nossa vontade, e o Senhor ele vai nos trazer no tempo dele, não no nosso, aquilo que nós tanto estamos querendo. E daí você vai estar em jejum, você vai estar usando a primeira arma de batalha. Aleluia! Glória a Deus! A segunda arma, querido, é leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, Esta é a segunda arma. A palavra de Deus nos diz
né? Bolsonaro gosta de falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? É a palavra. Quando nós estamos jejuando, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, irmãos, você está se minando de bomba. Você está se colocando, pegando uma metralhadora, não, uma bazuca. Você está colocando uma bazuca aqui, ó, do seu lado. Entendeu? Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus nos traz direcionamento. A palavra de Deus nos traz alimento. A palavra de Deus nos traz força. A palavra de Deus nos traz fé. A palavra de Deus nos traz confiança. E aí, sucessivamente. E se nós nos minarmos, se nós buscarmos isso, querido, quando nós estivermos na nossa batalha, quando nós estivermos ali enfrentando as lutas, as palavras da Bíblia, ela vai ressaltar dentro do seu coração, e você não vai lutar com as suas palavras, você vai lutar com as palavras do Senhor na tua vida. O Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar de versículos, de passagens bíblicas, para você não parar, para você não desistir, para você prosseguir, para você ir em frente. Amém? Porque você vai estar conhecedor da palavra de Deus. Aleluia. A terceira arma que eu quero trazer para você nessa noite, creio que todo mundo aqui já sabe, é a oração. A oração, é na oração, querido, que as nossas máscaras caem. É na oração que é onde Deus chega de eu e ele e eu. Entende? Aí você fala, pastora, mas eu oro na igreja. Eu não estou falando dessa oração aqui. Eu não estou falando dessa oração aqui na hora do louvor. Oh, é bom demais. Quando o pastor, alguém que está orando, fecha seus olhos, irmão, vamos orar. Aí você, amém, Senhor. Não, eu estou falando daquela oração que quando você chega no seu quarto, a Bíblia fala que você entra no teu quarto, fecha a porta e chama o Senhor. E você começa a dobrar o seu joelho e ali você vai derramar as suas lágrimas ao Senhor. Ali você vai dizer, Pai, está acontecendo isso comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me fortaleça. E aí você vai falar tudo para Ele. Você vai dizer tudo para Ele. As suas dores, as suas guerras, aquilo que você tem enfrentado, você vai falar para Ele. Amém? Você vai abrir o seu coração ao Senhor. Aleluia. E na oração nos mostra quem realmente nós somos. Nós criamos intimidade com o Rei dos Exércitos. Não tem a passagem da Bíblia que fala quando o Senhor diz, essa guerra não é tua? Essa guerra é minha? Peraí, mas para alguém chegar a falar isso, ela precisa me conhecer, não é? Eu preciso conhecer ela. Então eu só vou criar intimidade com Ele, com o Rei dos Exércitos, se eu me apresentar a Ele. Se eu me colocar diante dEle e falar, eu sou a Daiane, eu sou assim, eu preciso de ajuda, Senhor. Entra nessa batalha comigo, entra nesta guerra comigo, me fortalece, e aí você vai falar com o Senhor. Amém? É nessa oração, na oração de intimidade com o Pai, que o Pai ele vem e nos responde, aleluia. Se nós usarmos essas 3 armas, não haverá guerra que nos derrote, porque não iremos guerrear sozinhos. Nós vamos ter um exército de anjos ao nosso redor, batalhando conosco, igreja, batalhando com você, aleluia. Ele nos mostrará as estratégias certas para nós vencermos as nossas guerras. Ele vai nos mostrar as estratégias certas para nós vencermos o inimigo das nossas almas, para nós vencermos aquele que quer nos derrotar, aquele que quer nos impedir, aquele que quer de fazer de nós um nada. Sabe o que é interessante? Para finalizar aqui com o versículo, eu quero finalizar com o versículo de Paulo, para vocês verem como isso é tão importante, e isso é verídico. Paulo diz assim em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati um bom combate.
acabei a carreira, guardei a fé. Todos nós estamos em constantes guerras, irmãos. Guerras. Paulo disse, combati. Se ele falou que ele combateu, é porque ele vivia em guerra. Em grandes guerras. Paulo vivia em grandes guerras. E mesmo assim, né? Paulo disse, combati um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Que todos nós possamos também declarar isso. Combati um bom combate. Não dizer, perdi o combate. Eu combati. Amém? Glória a Deus. Então eu não sei qual o tipo de guerra que hoje você tem vivido. Só Deus sabe. Só Deus e você sabe as guerras interiores que você tem passado. As guerras físicas que você tem passado na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você usar essas 3 armas, o jejum, qual é o outro? A palavra de Deus, a leitura e a oração, não vai existir guerras que não venham a ser vencidas, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, amém? Na presença do Senhor. E que essas palavras venham ao seu encontro. Que você não venha escolher a primeira forma de lutar, que é cruzar os braços. Mas que você venha escolher a segunda, partir para cima, lutar. Vamos guerrear, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Vamos declarar? A vitória é nossa em Cristo.